Meus irmãos, graça e paz. Cláudio, nosso canal Discipulando com a Bíblia, estudando hoje nossa quarta lição da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical 2024, da nossa revista de jovem. Nós estamos estudando nesse trimestre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós já trouxemos nos vídeos anteriores a Bíblia, a fonte da genuína doutrina, a inerrante palavra de Deus. Nossa segunda lição, a doutrina de Moisés, o Pentateuco, ou os 10 mandamentos, que Deus deu à nação de Israel ali no Monte Sinai, através do seu servo Moisés. O cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, nossa terceira lição. Uma das causas que levou o povo de Judá, de Israel, para o cativeiro foi, entre outras situações, o desprezo à palavra de Deus. Deixou de seguir os estatutos, os mandamentos, as orientações do que a palavra de Deus estabelecia para o povo de Israel. O resultado de negligenciar a sã doutrina, a lei de Deus, foi o cativeiro para a Babilônia. Nossa quarta lição, nossa lição de hoje, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Jovens que foram levados para o cativeiro babilônico, ali no ano de 605 a.C., na primeira invasão babilônica, em Jerusalém, onde Daniel, Misael, Ananias e Azarias e outros judeus foram levados cativos para a Babilônia. Hoje vamos contextualizar a vida desses 3 jovens no território caldeu e como foi importante eles não relativizar, não vender, não negociar a sua fé. Deus honrou e deu vitória aos seus servos. O cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino foi nossa terceira lição. Nessa lição nós falamos sobre o que levou estes judeus ao cativeiro. Infelizmente, aqueles também que eram íntegros diante de Deus acabaram também sendo levados para o cativeiro. Mas Deus cuida dos seus, daqueles que permanecem firmes, fiéis à palavra de Deus. Deus guarda onde quer que este esteja. Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. O nosso texto principal, o texto áureo, está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 18. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Resumo da nossa lição: a confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribui para a manutenção da fidelidade do crente. Os objetivos desta nossa quarta lição: conscientizar-nos da importância da firmeza doutrinária, saber que é preciso identificar e confrontar as falsas doutrinas e compreender o que é viver a verdadeira doutrina. Então, nesta nossa quarta lição, vamos discorrer a respeito do conflito do cristão diante de ataques que sobrevêm e vem a verdadeira doutrina. A palavra de Deus, ela é atacada constantemente. Vamos tomar como exemplo a vida de Daniel e dos seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias,
também conhecido, mais conhecido como pelos seus nomes babilônicos, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram inseridos na cultura babilônica, ali foram levados cativos, uma cultura idólatra, mas apesar de todos esses problemas, eles mantiveram-se firmes, fiéis com o seu propósito de honrar o Senhor Deus. Então, depois da destruição de Nínive, Nínive era a capital da Assíria, o profeta Naum profetizou a destruição de Nínive, muitos anos depois ali de Deus enviar o profeta Jonas para pregar aquela nação. Então, depois da destruição de Nínive, 7 anos antes, o Império Babilônico, que estava se tornando a potência naquele período, invadiu também Jerusalém, Judá, território de Judá. Nessa época, o Reino do Norte, também chamado de Israel, já não existia mais. Havia sido invadido por esses próprios assírios, esses assírios que foram invadidos e destruídos, conquistados pelos babilônicos. Então, a Babilônia, ali na liderança do seu rei, Nabucodonosor, conquistando várias nações, se tornou uma potência do momento, e também chegou a hora de invadir e conquistar o reino do sul, também chamado de Judá. Consequências da negligência à lei de Deus, à sã doutrina, a palavra de Deus. Deus avisa de um lado, avisa de outro, envia seus profetas, mas o povo negligenciando a chamada de Deus para o conserto. O resultado foi o cativeiro. E no cativeiro foram pessoas também que eram tementes a Deus. Entre eles, os mais conhecidos, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Na outra leva, em 597, também foi ali Ezequiel, né? Então, muitos judeus tementes a Deus, que não se desviavam da lei do Senhor, infelizmente também foram levados para o cativeiro. Mas no cativeiro, Deus deu livramento aos seus servos também. Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens saudáveis, de boa aparência, de alto nível cultural, a fim de ensinar a estes a cultura dos caldeus, a língua dos caldeus, para que pudessem ser úteis no serviço real. Haja visto que a Babilônia estava crescendo, o reino babilônico crescendo sobremaneira, e precisava de pessoas cultas, inteligentes, para gerir toda aquela riqueza, todo aquele poderio que o território babilônico, que a Babilônia estava se tornando, e não existia babilônicos suficientes, capazes para atender a demanda, né, do crescimento, da expansão que estava tendo o reino da Babilônia. E entre estes, na primeira invasão dos babilônicos em Judá, entre esses foram levados cativos Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mesmo sendo levados cativos, estes jovens mantiveram firmes, não negociaram a sua fé. O nosso texto bíblico está no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 7 ao 12, no episódio ali em que Nabucodonosor fez uma estátua, uma imagem sua, e assinou um decreto ali que todos deveriam se prostrar e adorar a imagem que ele havia feito. Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram à imagem de Nabucodonosor. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca,
do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas que adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouviu o som do corneta, da flauta, da harpa, da sambucha, do saltério, da sinfonia, de toda sorte de músicas, se prostrasse e adorasse a imagem de ouro. Todo aquele que não se prostrar e adorar seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns judeus que constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, houve aqui esta acusação, esse levante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles, fiéis ao seu Deus, não negociaram a sua fé. Então, jovens que se mantiveram firmes na sã doutrina. Então, vamos discorrer a respeito do conflito cristão com os ataques à verdadeira doutrina cristã. Vamos tomar como exemplo, novamente, esses quatro jovens, que Daniel também, né? Daniel foi lançado na cova dos leões porque não deixou de orar ao seu Deus. Daniel não negociou a sua comunhão com o seu Deus. Foi jogado na cova dos leões. Deus deu o livramento. Então vamos tratar também sobre a firmeza doutrinária, os ataques que as falsas doutrinas impõem diariamente contra a genuína doutrina, né? E como viver a verdade da palavra de Deus. Vale a pena ser fiel a Deus e a sua palavra em meio a esta geração ímpia, perversa, egoísta, que deu as costas para Deus. O nosso primeiro tópico, a firmeza doutrinária. Ao lado de Daniel, esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sadraque, Mesaque e Abdenego são nomes babilônicos, assim como o nome de Daniel. O nome deles, judeus, de Daniel é Beltesazar, de Daniel Beltesazar, e dos três jovens, Misael, Ananias e Azarias, né? Eles foram levados novamente cativos para a Babilônia na primeira investida dos babilônicos contra o reino de Judá, em 605 antes de Cristo. Então, não somente pelos livramentos da cova dos leões e da fornalha de fogo ardente, mas principalmente pela firmeza de fé na verdade de Deus que demonstraram em uma Babilônia hostil, avessa aos princípios divinos. Eles não negociaram a sua fé. Nós vimos lá em Daniel, no capítulo 1, quando o rei preparou ali a comida, o manjar, e o próprio rei comia, mas eles decidiram manter-se limpos, correndo risco de vida, mas decidiram ser fiéis àquilo que eles tinham aprendido da verdade, da lei de Deus, ou seja, não relativizar, não negociar a fé. Então, nós vemos na história que desde o princípio eles decidiram, mesmo sendo cativos em uma terra estranha, manter-se fiéis ao seu Deus. Longe de casa, distante
dos referenciais familiares e religiosos diante do triste quadro de deportação para a Babilônia. Estes jovens hebreus foram testados de todas as formas, incluindo a crença, convicções e até mesmo o risco de perder a própria vida, ou seja, foram testados no que aprenderam a respeito de Deus e do seu povo. Em outras palavras, foram provados, a sua fé foram testadas, para que se nós passássemos por uma situação dessa, agiríamos da mesma forma? Quantos nós nos vemos diariamente aí negando a fé, abandonando a vida cristã, por dizer que não aguenta as lutas, que não aguenta os problemas? Meu Deus do céu! A gente pega exemplo desses jovens que num país distante, cativos, pressões de todos os lados, a idolatria imperava no território babilônico e eles não negociaram a sua fé. Um foi lançado na cova com os leões, outros foram lançados em uma fornalha de fogo, mas não negociaram, não venderam a sua fé. Que lição para nós, né? A decisão dos jovens de não se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, está lá em Daniel capítulo 3, foi o ápice de uma vida pautada em boas e sábias decisões. Junto de Daniel, eles haviam resolvido não se contaminar com as iguarias do rei, está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, contrariando assim um curso normal da vida babilônica. Essa decisão oferece importantes lições, das quais duas se destacam. A primeira, é preciso saber tomar decisões corretas. É preciso saber tomar decisões corretas, ou seja, não peguemos atalhos. O diabo está nos oferecendo atalhos todos os dias. Por aqui é mais fácil, por aqui é mais rápido. Para que tudo isso? Para que esperar? Tem gente passando na frente. Olha para ele aqui, para aquele onde está e tu ainda está aí. Não seja bobo. Então, são essas sutilezas satânicas que tiram muitos do propósito de Deus. Não relativize a sua fé, não se venda. Não se venda. Pague o preço, permaneça no propósito, permaneça firme no propósito. Se Deus tem planos, tem projeto para a tua vida, ninguém vai frustrar os planos de Deus. Ninguém frustra os planos de Deus. Nem mesmo a traição de Judas Iscariotes frustrou, atrapalhou os planos de Deus. Pelo contrário, contribuiu para que o propósito de Deus se cumprisse. Não tem nada nem ninguém frustra, atrapalha os planos de Deus. Permanece no propósito. Então é preciso saber tomar decisões corretas, inclusive em situações simples, para que em outras mais complexas isso ocorra naturalmente. Quando não vendemos a nossa fé, quando não emprestamos os nossos lábios, a nossa boca para mentir, isso se torna uma rotina em nossa vida. Então, a palavra de Deus é a nossa regra, é o nosso manual de conduta, de fé, de prática. Quando nos relacionamos com a palavra de Deus, a verdade faz parte de nós. Em nossos lábios não tem lugar para a mentira, para o engano.
permanecermos firmes no propósito que Deus tem para nós. O homem não atrapalha o plano de Deus. Ele pode até tentar, ele até tenta, mas a última palavra, ela é de Deus. A firmeza doutrinária recompensada. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego não é relato só de pressão e teste da fé daqueles jovens, mas também de confirmação da justiça de Deus em recompensar aos que honram, especialmente em contextos que contrariam os princípios. Eles tiveram a garantia da presença do próprio Senhor com eles desde o momento em que foram lançados na fornalha de fogo. Olha o que eles dizem na nossa Daniel capítulo 3, versículo 18, quando Daniel mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. E eles disseram, olha, se Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Essa declaração deles enfureceu Nabucodonosor de tal maneira que ele mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais. A raiva que Nabucodonosor ficou desses 3 jovens. Eles disseram, Deus vai nos livrar, mas se por acaso Deus não quiser nos livrar, não negociaremos a nossa fé, não nos venderemos, não adoraremos a outro Deus, não relativizaremos a nossa fé, em outras palavras. E Deus honrou. E Deus honrou. Que fé extraordinária. Que exemplo para nós hoje. Teríamos uma fé como esta? Será que teríamos uma fé como esta? Que tipo de cristianismo, de evangelho de cristão somos? E por quase nada damos as costas para Cristo? Não suportamos uma pressãozinha? Estamos virando as costas para o evangelho de Cristo? Que tipo de cristão somos nós? Que geração é esta que não aguenta passar por um processo? Porque é no processo que há a preparação, que se cria a estrutura, que se fortalece para o que vem mais na frente. Então nós somos a geração do instantâneo, do tudo agora, que não tem firmeza, e quando vem os vendavais, abandona, volta para trás. Que exemplo estes jovens nos ensinam, né? Tiveram a garantia da presença do próprio Senhor com eles desde o momento em que foram lançados na fornalha de fogo. Eles viram a confissão, o rei Nabucodonosor e aqueles que estavam com ele viram a confissão, né, da grandeza de Deus. O próprio Nabucodonosor confessou quando ele viu aqueles jovens passeando dentro da fornalha de fogo na presença do Senhor, né? Então eles viram a confissão que o rei fez da inigualável grandeza de Deus, Daniel capítulo 3, versículo 26 a 28, e presenciaram a determinação do rei para que todos os moradores da Babilônia deveriam respeitar o Deus daqueles jovens. Deus foi exaltado naquela nação por causa da fé daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A fidelidade refletida na firmeza doutrinária deles fez os olhos do rei e de todo o povo da Babilônia se voltarem para Deus. E em seguida levou-os a seres recompensados
pelo rei. Então vale muito a pena manter-se fiel às sagradas escrituras. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura inspirada é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender. Então, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Ela nos ensina, ela nos corrige. O Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda no meio daqueles que zombam de Deus, nem se assenta, nem se detém. Antes tem a sua alegria, o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho, meditando, observando na lei do Senhor. Meditando, observando na lei do Senhor. Então, não relativizemos, não vendemos a nossa fé. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. O nome de Ananias significa o Senhor tem sido gracioso e bondoso. Misael significa ele é alguém que vem de Deus. E o nome de Azarias declara: o Senhor é meu ajudador. O nome destes jovens já dizem. Eles tinham convicção de quem eles eram em Deus. Confrontando a falsa doutrina. O que é uma falsa doutrina e como ela se manifesta? A falsa doutrina se caracteriza principalmente por contrariar e, em alguns casos, em negar os fundamentos da fé cristã, conforme se vê na advertência que o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre a distorção que fizeram sobre a ressurreição. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Então, a falsa doutrina, ela vai contrariar, ela vem confrontar, ela vem sair daquilo que a palavra de Deus diz. Com o engano como principal aliado, a falsa doutrina se manifesta de maneira distinta e surpreendente, que pode ser ou ocorrer de várias maneiras, pela astúcia dos que disseminam, somada à ingenuidade de muitos na fé. Muitos negligenciam o estudo bíblico, negligenciam o culto de doutrina, negligenciam a escola dominical. Aí quando vem alguém com uma doutrina errada, herética, distorcida, ele não consegue distinguir se está sendo verdade ou se é mentira. Né? Como meio de tropeço ao povo de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, de maneira a tentar tornar normal a valorização dos interesses pessoais em detrimento aos interesses espirituais, pela propagação de dissensões e porfias e por causa de divisões, que vem causar divisões, a falsa doutrina ela vai contrariar a palavra de Deus e se manifesta por vias que desonram os princípios divinos. Ou seja, aquilo que nesta geração, aquilo que vai confrontar, se rejeita e começa a distorcer e colocar aquilo que vem a encaixar nesta cultura secularizada. Daí vem as distorções. Nós vemos hoje igrejas, ministérios, em que a palavra de Deus já não é mais a doutrina da igreja. Os cultos, as liturgias, as pregações é de acordo com aquilo que o público deseja. Não é o que a palavra de Deus diz, não. A palavra de Deus ela é
relativizada, ela é contextualizada, aplicada segundo aquilo que aquela comunidade, aqueles ditos cristãos, desejam ouvir. Ou seja, a palavra de Deus não é mais a verdade. A igreja não existe por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus existe por causa da igreja. Então, há uma inversão de valores, de propósito, de princípios. Mas Misael, Ananias e Azarias, Daniel, decidiram não se contaminar. Eles mantiveram-se firmes no seu propósito, naquilo que a lei de Deus ensinava. Os males da falsa doutrina. A falsa doutrina traz consigo o veneno que destrói a vitalidade e a saúde espiritual da igreja. Mas por que é que a falsa doutrina é tão danosa? E quais seriam os males que ela causa à igreja? Para responder esta pergunta, o apóstolo Paulo advertiu que a falsa doutrina deve ser considerada maldita. Ela deve ser considerada maldita, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Adulterar ou aceitar uma doutrina adulterada é, em certa medida, afirmar que a mensagem ou o ensino deixado por Deus não são suficientes para satisfazer a necessidade humana e carece de alterações, sendo uma desonra a Deus e a sua natureza perfeita. Ou seja, declarar que a Bíblia Sagrada, que ela tem erros, que ela contém erros, significa dizer que Deus erra. Essa ideia mundana aí de reescrever a Bíblia, porque dizem que a Bíblia contém erro, porque o que contém na Bíblia não serve mais para esta geração, ou seja, está dizendo que Deus errou, que a Bíblia não serve mais. Deus erra? Deus jamais erra. Deus é perfeito. Além de desonrar Deus, a falsa doutrina traz confusão e divide a igreja em grupos e impede que haja a disseminação da seiva vivificadora do verdadeiro Evangelho de Cristo, capaz de salvar o perdido, de restaurar aquele que precisa, de criar uma igreja forte, vivificada e que impacta a sua geração. A falsa doutrina e os males são uma realidade que, gostando ou não, o cristão em algum momento terá de enfrentar. Em algum momento ele vai ter que lidar, que enfrentar, que ter que lidar com as falsas doutrinas. Daí surge a pergunta: como confrontar a falsa doutrina? Com o aprofundamento do conhecimento bíblico. Se você não frequenta culto de doutrina, se você não frequenta seminários de estudo bíblico, se você não frequenta escola dominical, se você não medita na palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, se você é daquele que só gosta de culto de movimento, de culto que não tem ensino, volte para a palavra de Deus. Volte para estudar a palavra de Deus. Então, como enfrentar as falsas doutrinas? Aprofundando-se no conhecimento da palavra de Deus, tendo uma vida de intimidade com Deus, de oração, né? A promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra de Deus e ampla distribuição de literaturas com verdadeira doutrina são muito eficazes. Então, o cristão ele precisa diariamente estar envolvido na palavra de Deus. Ele precisa se alimentar da palavra de Deus, assim como o nosso corpo precisa do alimento
para a nossa saúde, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para nosso fortalecimento espiritual. Então a gente precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Como é que identificamos uma mentira, uma falsidade, uma heresia? São tantas como identificamos ela. Quando conhecemos a verdade, tudo aquilo que contraria a verdade passa a ser errado. Então, a melhor maneira de identificar aquilo que é falso é conhecendo aquilo que é verdade. Mas se eu não estudo a verdade, se eu não pratico a verdade, se eu não vivo a verdade, como é que eu vou identificar aquilo que não é verdadeiro? Entende? Então, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. A forma mais segura e eficaz que a igreja tem de confrontar as falsas doutrinas é fortalecendo a unidade doutrinária, cumprindo assim o desejo de Jesus. Jesus, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 17, versículo 21, Jesus diz que eles sejam um, na oração sacerdotal intercessora de Jesus. Jesus orando ao Pai para que nós, a sua igreja, sejamos unidos, sejamos um só, né? Assim como tu és em mim e eu em ti, ó Pai. Então, esta foi a oração de Jesus. Então, a unidade doutrinária é um muro de contenção às ações sorrateiras e maldosas das falsas doutrinas. Então, a melhor maneira de identificar aquilo que é falso é conhecendo aquilo que é verdadeiro. E para a gente finalizar, vivendo a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina, ela procede de Deus. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 10. A natureza da verdadeira doutrina, ela é divina, cujos frutos sempre serão bons, santos, piedosos, e juntos capacitam o cristão a manter uma vida cristã firme e a refletir o caráter santo de Deus. Aqueles jovens não negociaram, não se venderam, mesmo no cenário totalmente adverso, onde estavam numa terra distante, numa terra estranha, cercado de inimigos, querendo lhes causar mal, haja vista a posição que eles alcançaram devido à sua fidelidade a Deus, no cenário babilônico, na política babilônica, né? Daniel, na sua posição que tinha ali, e Sadraque, Mesaque e Abednego administrador ali nas províncias babilônicas. Então, por causa da sua fidelidade, Deus os elevou à posição que provocavam inveja nos babilônicos. Então, por isso eles queriam fazer de tudo para que os jovens hebreus viessem cair em contradição, viessem ser prejudicados. Mas as suas convicções, as suas certezas, a fé que aqueles jovens hebreus tinham no seu Deus, não venderam, não negociaram, apesar das pressões, das perseguições. E Deus deu vitória àqueles 4 jovens. Então, a verdadeira doutrina procede de Deus e tem como objetivo glorificar a Ele, a salvação do perdido e a edificação da igreja. Os benefícios da verdadeira doutrina. Há benefícios quando vivemos a verdade de Cristo. Uma igreja que vive a verdadeira doutrina se beneficia em todos os aspectos. O apóstolo Paulo vai mostrar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, porque a palavra de Deus ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos instrui em justiça. Então, Paulo mostra que a verdade da palavra de Deus ensina, repreende, corrige, instrui e capacita o crente a praticar as boas obras, né?
agradando e honrando ao Senhor. Ao escrever a sua carta pastoral a Tito, Paulo diz que a doutrina verdadeira é fonte encorajadora aos crentes e muro de proteção contra os falsos ensinamentos. Tito, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. E escrevendo a Timóteo também, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo mostrou que a boa doutrina oferece nutrientes à vida espiritual da igreja, dando saúde e vigor espiritual. E o apóstolo João, também na sua segunda epístola, João 9, João vai dizer que a sã doutrina garante as condições necessárias para a permanência de Deus na vida do cristão. Então, os falsos ensinos não são um desafio enfrentado somente pela igreja primitiva. Não foi só a igreja primitiva que enfrentou os desafios das falsas doutrinas. A igreja, ao longo da história, ela teve que debater com isto. A reforma protestante, liderada ali por Martinho Lutero, no século XVI, veio confrontar justamente isto, as distorções, as heresias que a igreja católica praticava, várias distorções, fugindo daquilo que a palavra de Deus ensina, que a Bíblia Sagrada ensina. A reforma, a divisão, o cisma aconteceu a partir disto, porque fugiram da sã doutrina. E ao longo da história sempre foi assim. A igreja da atualidade também enfrenta estes desafios e, como os apóstolos, a liderança da igreja deve se ocupar no combate a este mal, formando uma frente de incentivo para que a geração atual, você, jovem, viva intensa e plenamente a verdadeira doutrina. Mas como eu vou viver a verdadeira doutrina se eu não me preocupo com aquilo que está sendo pregado? Os bereanos observavam, analisavam e conferiam se aquilo que Paulo estava ensinando era a verdade ou era mentira. E eu e você temos esta preocupação? Ou somos como a esponja que estamos absorvendo tudo, não filtramos nada e fica por isso mesmo? Aí cria-se uma geração doentia que não conhece a verdade, que vive desta maneira, achando que é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. A sã doutrina trabalha na manutenção da comunhão com Deus, no fortalecimento das bases da fé e na sua constante preservação, além de promover saúde espiritual na vida do cristão. Então, resta fazer um importante e inadiável convite para todos nós. Conheçamos a sã doutrina e o apóstolo Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 21, que não sejamos apenas ouvintes, mas examinemos, retemos a verdade e coloquemos em prática. Paulo não se preocupou em detalhar as heresias, mas a instruir Timóteo e Tito para que estes trabalhassem pela preservação da sã doutrina, ou seja, conheça a verdade, ensina a verdade, viva a verdade. Então tudo aquilo que for mentira será identificado. Então, quando conhecemos a verdade, não nos preocupamos com as heresias, porque quando elas chegam, a gente automaticamente identificamos. Amém? Então peguemos o exemplo destes jovens. Não relativize a sua fé. Não se venda. Não negocie aquilo que Deus te deu. Não troque o plano de Deus na tua vida por lentilhas, por banquetes do diabo, porque passa. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela permanece para sempre. Deus abençoe.